Olá, sou Ronieli Lima, sou cirurgião dentista e também mestrando em saúde coletiva pela Universidade Estadual do Ceará. E hoje vamos falar sobre a importância da Associação Brasileira de Saúde Coletiva na histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde. A Abrasco ela teve um papel fundamental ao reunir pesquisadores e profissionais em defesa da saúde como direito de todos e dever do Estado, contribuindo aí com documentos, debates e articulações com movimentos sociais. Essas ações elas fortaleceram a proposta de um sistema público universal com acesso integral, participação popular e uma visão aí também ampliada de saúde baseada nos determinantes sociais. Essas contribuições elas influenciaram diretamente as diretrizes que serviram de base para a criação do Sistema Único de Saúde. Para falar sobre essa experiência, contamos aqui com a presença do professor Dr. José Jackson Coelho Sampaio, que esteve presente aí na 8ª Conferência Nacional de Saúde e compartilhar aí um pouco da sua vivência nesse momento decisivo para a saúde coletiva no Brasil. Para iniciarmos, professor, poderia nos contar como foi um pouco dessa sua experiência, de como que foi vivenciar esse momento tão histórico aí na nossa saúde coletiva? Jackson Sampaio, professor titular em saúde pública, aposentado hoje em dia pela Universidade Estadual do Ceará. Há 32 anos tive a oportunidade de ajudar a criar o programa de saúde coletiva que temos hoje na universidade. E essa história decorre de ter participado das ideias e da discussão sobre o SUS e sobre a democracia brasileira, porquanto ajudamos a formar pessoas e a pesquisar para o SUS, nesses 32 anos do nosso programa. A minha ida para o Rio de Janeiro em 84 decorreu da necessidade de fazer o mestrado de saúde coletiva na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e esse período de 84 a 88 representou o epicentro, essa história toda que envolve a criação do SUS. Não é possível imaginar a criação do SUS sem a redemocratização. A redemocratização ajuda a criar o SUS e o SUS ajuda a criar um dispositivo novo de democracia participativa para o processo democrático brasileiro. Em 85 houve a redemocratização, em 86 estávamos todos na 8ª Conferência Nacional de Saúde, e que resultou em 88 na entrada da cena do SUS, da criação do modelo do SUS, na Constituição Brasileira de 88, chamada Constituição Cidadã, Carta Magna do país desde então. O processo de democratização e de criação do SUS continua sendo interdeterminado, A democracia permite criar o SUS permite aproximar a democracia de novos elementos, novas estruturas de poder, de organização da decisão, de organização das ações, que são as conferências e os conselhos municipais, estaduais e federal. A grande questão que deve nos concentrar é que, sem uma história anterior, que tem a ver com a criação do SEBS e a criação da Abrasco, e a militância de universidades brasileiras, como foi o Instituto de Medicina Social da UERJ, a Saúde Pública da USP e a Fiocruz, nós teríamos muita dificuldade de ter um projeto tão forte, tão importante, tão necessário, tão estratégico, tão vital, quanto foi o desenvolvimento do SUS. Em 88 e 85, a redemocratização, 86, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 87, a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, em 88, a Constituição Cidadã, e em 90, a legislação que vai dar organização ao Sistema Único de Saúde, que vai ser efetivamente instalado em 92, com a entrada em 91 do SUS no Orçamento da União. A Abrasco e o SEBS se organizaram o campo de ideias, organizaram a estrutura de pensamento, organizaram o conjunto de propostas de organização, de planejamento e organização desta política tão estratégica para o país. Em 84 eu chego no mestrado de saúde coletiva e medicina social da UERJ. Em 90 eu estou aqui de volta, em 93 estou aqui de volta para criar o mestrado de saúde pública da UERJ, naquela época chamado de saúde pública, hoje programa de pós-graduação em saúde coletiva. Este momento tem um conjunto de discussões, tem um conjunto de debates em torno do que é o país, do que é uma democracia. Que democracia é essa que queremos para o país? Que país é esse que queremos? Que política social é essa que queremos? Que visão nós teremos de uma sociedade baseada no bem-estar social e não na desigualdade? Como corrigir desigualdades? Há um debate muito importante em torno disso, e nós vamos ver que eles todos aparecem lá. E a grande coincidência histórica pessoal é estar no Rio neste período, neste momento histórico e neste epicentro
quer dizer, neste momento histórico 84, 92, e no epicentro das discussões sobre saúde pública, saúde coletiva no país, que as conferências vão representar. A casualidade de estar no Rio fazendo mestrado decorre também de duas outras variáveis. Eu era secretário regional Nordeste da Associação Brasileira de Psiquiatria, associação essa que naquela época, junto com a OAB, por exemplo, com a CNBB, eram vanguardas da discussão política no país em busca de um processo democrático, e era presidente da Associação Brasileira de Neurologia, Psiquiatria e Higiene Mental, uma grande criação dos anos 30 aqui no Nordeste brasileiro, que virou nacional, e que já representava uma discussão sobre medicina social antes, digamos, do tempo, né, no caso do Brasil. Já incorporava discussões sobre medicina social, sobre psiquiatria social, antes do período que nós tivemos para aprofundar essa discussão, que foi apoiar a redemocratização. O fato de estar na Sociedade Brasileira de Neurologia, Psiquiatria e Higiene Mental e ser secretário regional Nordeste da ABP, nos levou a ser convidados, permitiu que a gente fosse convidado para ser entre os 5.000 participantes da 8ª conferência, ser um dos 1.000 delegados, com direito à voz e voto na discussão da conferência. E também de ser entre os 500 participantes da primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, ser um dos 300 delegados que vão propor, por exemplo, toda a questão da atenção psicossocial territorial e a criação dos CAPs, integrada à reforma do movimento sanitário, integrada à reforma geral da saúde. E a oportunidade de estar lá deriva dessas posições. Sou muito grato à minha história e à história do país de terem se encontrado neste momento. Gosto muito de lembrar este tempo e gosto muito de lembrar o quanto foi rico e produtivo tudo que se desenvolveu a partir daquele momento para a constituição de uma saúde coletiva brasileira, de um sistema único de saúde que é um dos mais importantes hoje do mundo. Então é isso, professor. Muito obrigado pela sua fala, pela sua contribuição, pela sua presença na 8ª Conferência Nacional de Saúde, da sua importância no processo da construção da saúde coletiva, no processo da construção do SUS. E é uma honra estar aqui para conhecer um pouco dessa história. O senhor é a história, e compartilhar isso com outras pessoas, tenho certeza que vai ser de um grande enriquecimento para a nossa formação. Então, até a próxima e obrigado a todos.